Capítulo 16. A comunicação dos segredos. Chegamos agora à consideração dos segredos confiados ao iniciado durante a cerimônia de iniciação. É evidente naturalmente que apenas podemos nos referir ao fato do segredo e uma indicação quanto ao assunto a que ele diz respeito, e nem mesmo isto seria mencionado, não fosse pelo fato de que um conhecimento do esboço geral do assunto pode inspirar o solicitante à iniciação a um estudo mais cuidadoso de tal assunto e a mais diligentemente fornecer informações ao seu corpo mental. Por esse meio, quando no devido curso do tempo, ele se apresentar perante o iniciador, não perderá tempo na utilização do segredo adquirido. O segredo sétuplo. Após a ministração do juramento, que obriga o iniciado a um sigilo inviolável, o recém-iniciado se adianta sozinho na direção do hierofante. Coloca sua mão na ponta inferior do cetro de iniciação que é sustentado no centro pelo hierofante. Os três que permanecem ao redor do trono do oficiante colocam então suas mãos sobre o diamante reluzente que coroa o cetro e, quando estas 5 personalidades estão assim ligadas pela energia circulante emanando do cetro, o iniciador confia o segredo ao iniciado. A razão para isto é a seguinte: cada uma das 5 iniciações, com as quais nos ocupamos de imediato, pois as 2 superiores, não sendo compulsórias, estão fora de nossa presente consideração, afeta um dos 5 centros no homem: 1. A cabeça. 2. O coração. 3. A garganta. 4. O plexo solar. 5. A base da coluna vertebral. E lhe revela conhecimentos relacionados com os vários tipos de força ou de energia pelas quais o sistema solar é animado e que o atingem por intermédio de um centro etérico particular. Durante a aplicação do cetro, seus centros são afetados de um modo especial. Pela comunicação do segredo, a causa é confiada aos seus cuidados e lhe é demonstrado que esta causa é idêntica àquilo que produz, necessariamente, alguma manifestação planetária particular e que ocasiona um certo ciclo maior específico. Pode-se assinalar que, 1. Cada segredo diz respeito a um dos 7 grandes planos do sistema solar. 2. Cada segredo lida com uma das 7 leis da natureza e é seu enunciado. Eles, portanto, se referem a algumas das evoluções básicas de cada esquema planetário. Cada esquema encarna uma das leis como sua lei básica e todas as suas evoluções tendem a demonstrar a perfeição dessa lei com suas 6 mutações subsidiárias, estas 6 diferindo em alguma particularidade, em cada caso dependendo da lei primária manifestada. 3. Cada segredo dá a chave relativa à natureza de algum logos planetário e, consequentemente, dá um indício das características das monadas que estão naquele particular raio planetário. É óbvio com tal conhecimento é necessário para o adepto que procura trabalhar com os filhos dos homens e manipular as correntes de força que os afetam e que deles emanam. 4. Cada segredo se refere a algum ralo ou cor e dá um número, a nota e a vibração correspondente. Estes 7 segredos são simplesmente fórmulas curtas, sem valor, como no caso da palavra sagrada, mas de uma natureza matemática fraseadas com precisão, de modo a transmitir a intenção exata do orador. Para o não iniciado, elas pareceriam e soariam como fórmulas algébricas, com a exceção de que cada uma é composta, quando vista clarividentemente, de um oval de um matiz específico, de acordo com o segredo transmitido, contendo 5 hieróglifos ou símbolos particulares. Um símbolo contém a fórmula da lei referida, outro dá a clave e o tom planetários, um terceiro lida com a vibração, enquanto que o quarto mostra o número e o departamento sob o qual está o ralo referido. O último hieróglifo transmite uma das 7 notas hierárquicas por meio das quais os membros de nossa hierarquia planetárias podem ligar-se com a solar. Esta é uma informação muito vaga e ambígua, evidentemente, mas servirá para mostrar que, como no caso das palavras, a compreensão tinha de envolver 2 sentidos. Assim, também na cognição dos segredos, os 2 sentidos entram novamente em jogo e o segredo é ouvido e aparece, simbolicamente, ante o olho interno. Ficará claro, agora, porque se põe tanta ênfase no estudo dos símbolos e porque se encoraja o estudante a refletir e meditar sobre os signos cósmicos e sistêmicos. Isto os prepara para o entendimento e retenção interna dos símbolos e fórmulas que corporificam o conhecimento com o qual ele pode trabalhar finalmente. Estas fórmulas estão baseadas em 9 símbolos que são agora reconhecidos. 1. A cruz em suas várias formas. 2. O lótus. 3. O triângulo. 4. O cubo. 5. A esfera e o ponto.
6. 8 formas animais: o bode, o touro, o elefante, o homem, o dragão, o urso, o leão e o cão. 7. A reta. 8. Certos signos do zodíaco, daí a necessidade de se estudar astrologia. 9. A taça ou cálice sagrado. Todos estes símbolos aliados, entrelaçados ou tomados isoladamente, são combinados para expressar algum dos 7 segredos. O iniciado tem de reconhecê-los pela vista, assim como ouvi-los e por um esforço de vontade, imprimi-los irrevogavelmente na memória. Ele é ajudado nisto de 3 maneiras. Primeiro, por um longo treino anterior de observação, que pode ser começado aqui e agora por todos os aspirantes, conforme eles aprendam a imprimir, acuradamente pormenores em sua memória, estarão lançando a base para a captação penetrante e instantânea daquilo que lhes será mostrado pelo hierofante. Segundo, por terem cultivado dentro de si mesmos o poder para visualizar de novo aquilo que foi visto uma vez. É evidente, portanto, aqui porque todos os sábios instrutores de meditação deram ênfase à faculdade de construção cuidadosa de quadros mentais. O objetivo é duplo: a ensinar o estudante a visualizar os seus pensamentos formas de maneira carreta, de tal modo que ao começar a criar conscientemente, ele não precise perder tempo com transformações imprecisas. B. Capacitá-lo a visualizar de novo, com exatidão, o segredo transmitido, de tal maneira que possa usá-lo instantaneamente, sempre que necessário. Finalmente, pela vontade fortemente aplicada das outras 4 personalidades que impunham o cetro ao mesmo tempo que o iniciado. A concentração mental intensa e treinada destes, facilita grandemente sua compreensão. No caso da evolução humana, certos tipos de força são gerados, manejados, assimilados e usados, inconscientemente a princípio e finalmente com toda a inteligência. A. Na câmara da ignorância, a força ou energia de Brahma, a atividade e inteligência da substância, é a mais manipulada e o homem tem de aprender o significado da atividade baseada na A. Energia inerente. B. Energia absorvida. C. Energia grupal. D. Energia material, ou a que está oculta na matéria do plano físico. B. Na câmara de instrução, ele se torna consciente da energia do segundo aspecto e dele se utiliza na construção da forma, nas relações sociais e nas ligações familiares. Ele chega ao reconhecimento do sexo e de suas relações, mas por enquanto, vê esta força como algo a ser controlado mas não utilizado consciente e construtivamente. C. Na câmara da sabedoria ele chega ao conhecimento do primeiro aspecto de energia, ao uso dinâmico da vontade no sacrifício, e lhe é então confiada a chave para o mistério tríplice da energia. Ele se tornou consciente desta energia, em seu aspecto tríplice, nas outras 2 câmaras. Na terceira, na quarta e na quinta iniciações, as 3 chaves para os 3 mistérios lhe são fornecidas. A chave para o mistério percebido na primeira câmara, o mistério de Brahma, lhe é dada e ele pode então libertar as energias ocultas da substância atômica. A chave para o mistério do sexo, ou dos pares de opostos, é posta em suas mãos e ele pode então libertar as forças ocultas do aspecto vontade. O dínamo do sistema solar lhe é mostrado, se assim se pode dizer, e as dificuldades do mecanismo reveladas. Os 3 mistérios solares. Os 3 mistérios do sistema solar são: 1. O mistério da eletricidade. O mistério de Brahma, o segredo do terceiro aspecto, está latente no Sol físico. 2. O mistério da polaridade ou do impulso sexual universal, o segredo do segundo aspecto, está latente no coração do Sol, ou no Sol subjetivo. 3. O mistério do próprio fogo ou da força sistêmica dinâmica central, o segredo do primeiro aspecto, está latente no Sol central espiritual. Sua revelação sucessiva. Os segredos que são comunicados ao iniciado em sequência, são aproximadamente em número de 3, embora dentro deles possam ser encontrados mistérios menores, revelados em primeiro lugar. Na terceira iniciação, o primeiro dos 3 segredos fundamentais do sistema solar é comunicado ao iniciado imediatamente após o juramento. A este, por falta de melhor termo, poderíamos chamar de o segredo da eletricidade. Ele diz respeito aos fenômenos da manifestação objetiva densa do Logos. Conviria que o estudante tivesse presente que os 3 planos dos 3 mundos físico, astral e mental formam o corpo físico denso do Logos solar, enquanto que os 4 superiores firmam seu corpo etérico.
Os estudantes têm a tendência de esquecer que os nossos 7 planos são os 7 subplanos do físico cósmico. Isto tem uma relação bem definida com o segredo da eletricidade. É por isto que o segredo não é revelado antes da terceira iniciação, e sua revelação é preparada pela comunicação de 2 segredos menores, referentes aos planos físico e astral, que são transmitidos nas 2 primeiras iniciações pelo Bodhisattva. Os fenômenos elétricos são reconhecidos cientificamente como de natureza dual, mas a triplicidade inerente da eletricidade é ainda apenas matéria de especulação para a ciência moderna. O fato de que ela é tríplice é demonstrado para o iniciado na primeira iniciação, e o segredo de como equilibrar as forças no plano físico, produzindo assim um equilíbrio, lhe é dado na primeira iniciação. Este segredo, da mesma maneira, o põe em contato com alguns dos construtores no plano físico, isto é, nos níveis elétricos, e ele pode então produzir fenômenos no plano físico se os julgar convenientes. Isto ele raramente faz, uma vez que os resultados assim alcançados são praticamente sem importância e ele não desperdiça energia desta maneira. Os irmãos das trevas que trabalham com as forças involutivas empregam este método para o espanto e a escravização dos incautos. Não trabalham assim os irmãos da humanidade. O segredo da coesão do átomo é revelado ao iniciado e ele fica então em posição de estudar o microcosmo, sob a lei das correspondências, de uma maneira nova e iluminada. Semelhantemente, através desta revelação, referente à parte mais densa do corpo logóico, ele pode averiguar muita coisa em relação ao sistema solar anterior e aos fatos concernentes à primeira ronda de nosso esquema. Este segredo é também chamado de o mistério da matéria. Na segunda iniciação lhe é revelado o segredo do mar, e por meio desta revelação, 2 assuntos de profundo interesse se esclarecem para sua visão interna. Eles são: a. O mistério da luz astral. b. A lei do karma. Depois disto, ele já pode realizar 2 coisas, sem as quais não consegue livrar-se daquilo que obstrui e assim atingir a libertação. Ele pode ler os registros acásicos e assim averiguar o passado, desta maneira se capacitando para trabalhar inteligentemente no presente, e pode começar a equilibrar seu karma, a livrar-se de suas obrigações e a entender como o karma pode ser negado nos 3 mundos. A relação daquela hierarquia de seres espirituais ligados à lei do karma, quando ela afeta o homem, lhe é demonstrada e ele sabe, com conhecimento de primeira mão, que os senhores do karma não são um mito nem unidades simbólicas, mas sim, entidades altamente inteligentes que manejam a lei para o benefício da humanidade e assim permitem aos homens tornarem-se completamente autoconscientes, autoconfiantes no sentido oculto e se tornarem criadores por meio do conhecimento aperfeiçoado. Na terceira iniciação, o segredo de Forrá lhe é dado e então o mistério do corpo triplo do Logos Trino é seu e o porquê dos fenômenos dos corpos líquido, denso e gasoso do Ser Supremo são revelados perante sua visão assombrada. Tendo sido transmitidos previamente os 2 segredos e utilizado o conhecimento que estes lhe deram, o iniciado está agora em condições de tirar proveito desta revelação maior e de entender algo dos seguintes fatos. 1. O processo criador da elaboração de pensamento forma. 2. A transmissão de energia do ego para o como físico por intermédio dos centros de força nos vários planos. 3. A elevação de Kundalini e sua progressão geométrica e sua vivificação em todos os centros. Graças ao conhecimento assim fornecido e ao progresso que o iniciado fez no estudo da lei da analogia, ele pode compreender a manipulação destas mesmas forças, numa escala consideravelmente maior, no esquema planetário e no sistema solar. O método de desenvolvimento nas 3 rondas anteriores lhe é revelado e ele compreende, tanto prática como teoricamente, o processo evolutivo em suas etapas iniciais. A chave para os 3 reinos inferiores da natureza está em suas mãos e certas ideias com respeito ao assunto da polaridade, da unidade e da união essencial começam a penetrar no campo de sua consciência, esperando apenas pela 4ª iniciação para completar a revelação. Este segredo da eletricidade, que é essencialmente tríplice em sua natureza, lida com Brahma, ou o terceiro aspecto, e é algumas vezes chamado pelos seguintes nomes: 1. O segredo de Brahma. 2. A revelação da Mãe. 3. O segredo da força foótica. 4. O mistério do Criador. 5. O segredo dos 3 que emanaram do primeiro sistema solar.
e também por 4 frases místicas trazendo muita luz à intuição. 6. O barco de mistério que sulca o oceano. 7. A chave para o armazém divino. 8. A luz que dirige através das cavernas tríplices das trevas. 9. A pista para a energia unindo fogo e água. Muita informação é transmitida sob estes nomes, ao estudante que refletir cuidadosamente sobre eles, lembrando que eles lidam com o aspecto de Brahma na sua manifestação mais baixa e com os 3 mundos do esforço humano, e assim meditando, o estudante deve relacionar o sistema atual com o precedente, no qual o aspecto de Brahma dominou, da mesma maneira que o aspecto de Vishnu, ou da consciência, domina este. O iniciado, por meio do conhecimento assim transmitido, está agora em condições de entender sua própria natureza tríplice inferior e, por conseguinte, de equilibrá-la em relação à superior, de ler os registros e de compreender a sua posição dentro do grupo, de manipular as forças nos 3 mundos e, por esse meio, liberar-se, assim ajudando aos fins da evolução e cooperar inteligentemente com os planos do Logos planetário, conforme eles possam ser-lhe revelados etapa por etapa. Ele pode agora empunhar o poder e se tornar um centro de energia em um grau grandemente aumentado, sendo capaz de distribuir ou reter carentes de forca. No momento em que um homem se torna poderoso conscientemente no plano mental, seu poder para o bem é 100 vezes maior. Na 4ª iniciação, outro dos grandes segredos lhe é revelado. Este é chamado o mistério da polaridade, e uma iniciação lhe é dada quanto ao significado do sexo em cada departamento da natureza, em todos os planos. Não é possível dizer muito a este respeito. Tudo o que pode ser feito é enumerar alguns dos assuntos para os quais ele dá um indício, acrescentado a esta informação que em nosso esquema planetário, devido ao ponto de evolução de nosso próprio Logos planetário, este segredo é o mais vital. Nosso Logos planetário está na fase em que procura conscientemente a unificação com o seu oposto polar, um outro Logos planetário. Os assuntos sobre os quais este segredo faz jorrar abundante luz são: a. O sexo no plano físico. Dá-nos uma chave para o mistério da separação dos sexos nos dias lemurianos. B. O equilíbrio de forças em todos os departamentos da natureza. C. Um vislumbre do esquema que forma com o nosso uma dualidade. D. O verdadeiro nome do nosso Logos planetário e sua relação com o Logos solar. E. O casamento do Cordeiro e o problema da noiva celestial. Um indício para isto se encontra no sistema solar de S, que deve ser lido astrologicamente. F. O mistério de Gêmeos e a relação de nosso particular Logos planetário com aquela constelação. Numa escala menor e em relação ao microcosmo, os seguintes assuntos são esclarecidos quando o iniciado recebe o 2º grande segredo, ou o 4º que inclui os menores anteriores. G. Os processos de unificação nos vários reinos da natureza. A ligação entre os reinos lhe é mostrada e ele vê a unidade do esquema. H. O método de unificação egóica é claramente revelado e o Antakarana mostrado em sua natureza real, e, sendo assim revelado, já é dispensável. I. A unidade essencial existente entre o ego e a personalidade é vista. J. A relação entre as 2 evoluções, humana e dévica, deixa de ser um mistério e sua posição no corpo do homem celestial é vista como um fato. Poderíamos continuar dando ênfase à multiplicidade de assuntos que o mistério da polaridade, quando revelado, torna claro para o iniciado, mas o acima exposto é suficiente. Este segredo diz respeito, principalmente a Vishnu, ou o 2º aspecto. Ele resume numa frase curta a totalidade de conhecimento adquirido na Câmara de Sabedoria, da mesma forma que os segredos anteriores resumiram a totalidade do adquirido na Câmara de Instrução. Ele lida com a consciência e seu desenvolvimento pelo aspecto matéria e por meio dele. Ele diz respeito à unificação do eu e do não eu, literalmente, até que eles sejam verdadeiramente e de fato, um. Na 5ª iniciação, o grande segredo que diz respeito ao fogo ou aspecto do espírito, é revelado ao mestre maravilhado e assombrado. Ele percebe, num sentido incompreensível para o homem, o fato de que tudo é fogo e o fogo é tudo. Pode-se dizer que este segredo revela ao iniciado aquilo que lhe esclarece. A. O nome secreto do Logos planetário, assim revelando uma sílaba do nome do Logos. B. O trabalho e o método do aspecto destruidor da divindade. C. Os métodos pelos quais Pralaya e a obscuridade são induzidos. D.
a fórmula matemática que resume todos os ciclos de manifestação, e a natureza tríplice do fogo e o efeito do grande fogo sobre o menor. Como este Shiva, ou primeiro aspecto, é o que chegará à perfeição, ou melhor, estará ao alcance da compreensão no próximo sistema solar. Não é proveitoso continuar a considerar este segredo. A seguinte tabulação pode tornar a matéria toda mais clara para a mente do estudante. Segredo de iniciação. Logos relacionado. Fonte de energia. Planos. Segredo de Forrar. Iniciação terceira. Logos relacionado Brahma Criador. Fonte de energia Sol físico. Plano sétimo, sexto, quinto. Segredo de polaridade. Iniciação quarta. Logos relacionado Vishnu preservador. Fonte de energia Sol subjetivo. Planos quarto, terceiro. Segredo de fogo. Iniciação quinta. Logos relacionado Shiva destruidor. Fonte de energia Sol. Central espiritual. Plano segundo. Como o estudante pode observar, a fonte da particular energia abordada é um aspecto do Sol. Na sexta e sétima iniciações, mais 2 segredos são revelados, um deles, um segredo menor, preparando o caminho para a revelação do quarto. Somente 4 segredos de ordem superior são revelados aos iniciados neste planeta e aqui há um indício quanto à nossa posição no esquema da evolução solar. Há apenas 5 segredos ao todo, de um tipo superior, revelados neste sistema solar, devido ao fato de que este é um sistema onde o quinto princípio da mente forma, predominantemente, a base do desenvolvimento. Esta quinta revelação é transmitida somente àqueles que passam para os esquemas de síntese,